Entramos, então, já falamos sobre difusão, perfusão e ventilação pulmonar. Volumes pulmonares. Falamos que os volumes pulmonares, eles podem variar de pessoa para pessoa, a depender das suas características, sexo, se é praticante de atividade física, se é sedentário, não é mesmo? Pois bem, vamos trazer para vocês aqui os valores fisiológicos preconizados nos livros de fisiologia. Então, podem ter alunos que vão falar assim, esses volumes são sempre os mesmos? Digo aqui, não. Se a pessoa é um ISDO, né, tem saúde, os volumes, eles podem se equiparar, vai sofrer uma variação de um para outro. Mas, se uma pessoa tiver uma patologia, pode ser que essa diferença seja um pouco maior, tá bom? Devido ali a uma injúria tecidual já instalada. Então, em uma pessoa ISDA com saúde, o volume corrente gira em torno de 500 ml. E o volume corrente é o que, Andréia? É o volume de ar inspirado e expirado a cada ciclo ventilatório normal, ou seja, a cada inspiração e expiração. Só que a cada inspiração, respiro 500 ml, elimino, e a cada ciclo desse, em geral, o volume de ar inspirado e expirado são 500 ml, ok? Vamos lá. Baseado nisso, a gente vai para o próximo volume, que é o volume de reserva inspiratório, conhecido também como VRI, que em geral é de 3.000 ml ou 3 litros. E o que é o volume de reserva inspiratório? É o volume de ar que ainda pode ser inspirado voluntariamente ao final de uma inspiração espontânea, ou seja, do volume corrente normal. Então vamos lá, ó. Inspirei, expirei, inspirei normalmente, aí eu falo assim, inspira mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouco. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Volume de reserva inspiratório. É o volume de ar que ainda pode ser inspirado voluntariamente ao final de uma inspiração espontânea. Beleza? Conseguiram? Eu também tenho volume de reserva expiratório, conhecido como VRE, que em pessoas rígidas vai variar entre 1.100 ml ou 1 litro e 100, né? E o que acontece com esse volume? O que é esse volume? É o volume de ar que, por meio de uma expiração forçada, ainda pode ser exalado ao final de uma expiração espontânea, ou seja, de volume corrente normal. O que eu quero dizer? Inspirei, expirei. Façam comigo aí para vocês sentirem, tá? Inspirei, expirei, expira um pouco mais, sem inspirar, expira um pouco mais, expira um pouco mais. Vocês viram que a minha voz não tá mais saindo, né? E se vocês fizerem isso, aqui é uma brincadeira para descontrair, você vai eliminando esse volume de reserva expiratório, tá bom? Então é isso, é o volume de ar que você pode expirar através de uma expiração forçada, mesmo após uma expiração espontânea. Volume residual. O que é volume residual? É o volume de gás que permanece no interior dos pulmões
após uma expiração máxima, ou seja, da mais vigorosa das expirações. Então, aquilo que a gente fez de inspira, expira, sem inspirar novamente. Eu estou falando com vocês, eu não puxei ar. Expira, expira, expira. Minha voz vai mudando. Mesmo que eu faça uma expiração mais forçada de todas, ainda permanece em meus pulmões um volume residual de ar. E isso é importante para quê? Para manter os meus alvéolos, a minha unidade funcional, ainda aberta. Porque se todo o ar saísse desse alvéolo, ele ia, ó, colabar. Ele ia fechar. E aí depois, para o gás inspirado abrir, entrar e abrir esse alvéolo, ele ia ter que superar uma força, uma resistência muito maior naquelas vias. Então, sempre fica fisiologicamente um volume residual ali. Há patologias que, quando a perda desse volume residual, você tem um colabamento de alguns alvéolos, e aí você, na ventilação, por exemplo, mecânica, você vai fazer o uso de uma PIP, que é uma pressão expiratória positiva, para que você mantenha ali um volume residual naquele local, justamente para isso, para manter aquelas vias aéreas, a sua unidade funcional aberta, tá bom? E esse volume residual aí em pessoas rígidas, saudáveis, gira em torno de 1.200 ml. Pode variar de pessoa para pessoa? Sim, eu estou trazendo uma média estipulada aí nos livros de fisiologia, tá bom? E aí, gente, eu tenho esses volumes, mas eu também possuo as capacidades pulmonares. E o que é a capacidade pulmonar? Professora, lá vem você. Vem você falando dos volumes e agora vem você falando de capacidade. Eu tenho que gravar o volume e a capacidade agora? A capacidade é mais fácil que o volume. Você não precisa gravar o volume, você precisa entender o que é. Você precisa entender a definição. Capacidade nada mais é do que o somatório, a combinação de 2 ou mais volumes pulmonares, ok? Então, o que é a capacidade pulmonar? É o somatório de 2 ou mais volumes, ponto. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Então, vamos lá. Capacidade inspiratória é a soma dos volumes de volume corrente, que seria 500 ml, ali o fisiológico, mais o volume de reserva inspiratória, ou seja, é o que eu consigo produzir de volume corrente, mais a quantidade que eu consigo inspirar além do meu volume corrente. Que se eu somar a minha capacidade de volume corrente de 500 ml, mais a minha capacidade de volume residual inspiratório de 3.000 ml, eu tenho uma capacidade inspiratória de 3.500 ml. Portanto, a capacidade inspiratória é a capacidade que o indivíduo pode inspirar, partindo do nível expiratório basal e enchendo ao máximo os pulmões de ar. Beleza? Não é fácil? Vem comigo. Capacidade residual funcional. Capacidade residual funcional é a soma dos volumes. Se eu estou falando em capacidade residual, olha o que eu vou somar. Eu vou somar o volume residual expiratório e o volume residual. Então, o que acontece? O volume residual expiratório é 1.100 ml, mais o volume residual 1.200 ml, eu vou ter 2.300 ml, não é mesmo? Então, o que acontece? O que é capacidade residual funcional, também conhecida como CRF? É a quantidade, gente, de ar que vai permanecer nos meus pulmões ao final da expiração normal.
ok? A gente vai ver um gráfico lá na frente que vocês vão conseguir compilar e entender melhor tudo isso. Capacidade vital. Capacidade vital é tudo que eu preciso para promover o funcionamento normal da minha respiração. Então, o que eu preciso para respirar? Eu preciso inspirar e expirar num volume corrente. Eu posso associar minha capacidade residual inspiratória, de reserva, volume de reserva inspiratório, desculpa, e eu posso acrescentar o volume de reserva expiratória. Então, na verdade, a capacidade vital é a soma dos volumes de volume de reserva ins de 3.000 ml mais volume de reserva expiratório 1.100 ml mais volume corrente de 500 ml. Então, eu vou ter uma capacidade vital de 4.600 ml. Novamente, em pessoas rígidas, esse volume pode variar de pessoa para pessoa, professora? Pode, a depender de sexo, peso, idade, se é praticante de atividade física ou não, se é sedentário ou não, tá bom? Se é uma pessoa, um indivíduo rígido ou não, tá ok? Então vamos continuar. Outro grande volume, capacidade pulmonar total, com a sigla CPT. Capacidade pulmonar total, então, é a soma de todos os volumes, todos os 4 volumes primários. Volume corrente, que são 500 ml, volume residual inspiratório, 3.000 ml, volume de reserva, 1.200 ml, volume de reserva expiratório, 1.100 ml, dando um total aí de 5.800 ml. Ou seja, é o maior volume que os pulmões podem alcançar ao final do maior esforço inspiratório possível. Beleza? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.